Cultura da Vingança, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura. Estamos de volta para mais um bloco. Com o surgimento do Estado moderno no século XVI, mais ou menos, né, com Maquiavel, compete ao soberano fazer justiça, que detém o monopólio legítimo da força. A justiça se publiciza definitivamente e assim passamos da cultura da vingança para a cultura do direito. Bom, isso se vê em Shakespeare, em vários autores, enfim, e tudo remete aos gregos, enfim. Isso falando do século XVI, mas é do século V. Claro, é século V, isso que eu disse, é mais ou menos, porque, aliás, o Estado moderno não se sabe bem, são 200 anos de estamentos, né, que é aquele troço, aquela coisa no meio, né, até que o Estado se torna algo unificado, né? Mas voltamos... Essa passagem implica num ponto que eu estava me referindo, aquilo que Hegel chama, na Fenomenologia do Espírito, o mal e seu perdão, que a Henriette já havia feito referência, né? Como é possível haver um perdão de algo que é insuperável praticamente, né? Quer dizer, uma morte, como é possível o perdão? Uhum. É interessante Derrida, que vai trabalhar muito essa questão do perdão, ele vai introduzir uma noção que eu acho muito importante, que há coisas que são absolutamente imperdoáveis, o que não impede que haja o perdão, né? Ou seja, pode-se perdoar, e isso que se perdoa continua imperdoável. Ou seja, não desfaz a gravidade, o mal feito. Ou seja, dissocia o fato da tua atitude diante dele. Exatamente, exatamente. Então, aí que é um momento... E é interessante que no Abril Despedaçado, que vocês devem ter assistido, né, que é um filme extraordinário, que Walter Salles modifica o final do filme em relação ao romance do Cadaré, ao livro do Cadaré. Como é que ele modifica? Ele faz com que o menino, que não tem nome, né, é o menino se oferece como alvo. Ou seja, ele põe o chapéu e a abraçadeira de luto, de preta, e vai, e o vingador acha que é o que ele está buscando e mata o menino. Isso daria mais um ciclo. E aí há um momento em que a mulher, a mãe, segura o marido, né? E ali há um momento de perdão e cessa o ciclo da vingança. Henriette, Shakespeare ajuda também a explicar isso, também retomando assim, tu trouxeste três obras. Sim, mas na verdade nós temos que pensar que esse perdão que vai aparecer em Shakespeare, porque Shakespeare está nessa passagem do final do Barroco, né? Então tem uma concepção aí antropocêntrica e uma concepção teocêntrica colidindo. E eu penso que isso vem muito da ética cristã, né? A ideia de dar a outra face, perdoar é dar a outra face. Então esse ensinamento e essa cristalização da ideia do perdão como aceitar passivamente a ofensa não significa a mesma coisa que nós pensarmos numa vingança ética. Uhum. A vingança ética é essa de que o Mário falava, né? Uhum. Quer dizer, aonde de alguma maneira eu perdoo aquilo que é da ordem do imperdoável, sim, né? Perdoo, mas sem perder a posição de sujeito. Ou melhor, readquirindo essa posição. Você não acha que Shakespeare faz isso também porque exatamente ele é um moderno por excelência? Sim, só que o que é que nós temos no Mercador de Veneza, né? No Mercador de Veneza nós temos um sujeito que vai recorrer à justiça formal, ao direito, e o único retorno que ele tem é a sua fortuna, ir para a cidade de Veneza e ele ser obrigado a se converter ao cristianismo. Mas aí não se concretiza. Claro, mas aí vem a ambiguidade também do próprio Shakespeare, né? Porque ele escreve isso 30 anos antes de Hobbes, mas aí, quando Shylock vai buscar o papel da lei, a lei enquanto interdição, e se ela consegue ou não, naquela ambiguidade, que a Pórcia, inclusive, é uma mulher, da ambiguidade, é exatamente o dilema que ele adivinha que 200 anos depois, cento e tantos anos depois, no século XIX, a grande discussão vai estar em cima do que fazer, por exemplo, com o novo sujeito histórico,
que é a burguesia, põe a lei, e aí o que faz com os juízes? Os juízes são... Aí por isso que eles dizem que o juiz é o boca da lei no século XIX, para evitar a pórcia. Claro. Naquela questão, por isso, então Claro. Shakespeare ele adivinha, ele antecipa essas discussões, né? A todo Antecipa momento, isso. né? Sem falar da questão da verdade, né, que está presente nele A muito constituição fortemente. do corpo, né? Isso. Do corpo jurídico, né? Do corpo ligado à estrutura de poder, né? Que nesse ele antecipa o que o Foucault vai examinar no início do século XIX, em 200 anos praticamente, né? Quase 300 anos. Mas Marshall, no Electra, enfim, ali na Grécia, na Oresteia e na Electra, digamos assim, em termos para o direito de parar a vingança e substituir isso por uma instituição, esse não parece ser o que os gregos adiantam essa questão em 1000 anos do que só a modernidade vai fazer? Sem dúvida alguma, porque aí tem uma reconfiguração da estrutura social que a polis realiza. E, claro, é um modelo desejado pela República Moderna, um desmonte dos estamentos aristocráticos e uma equalização mediante do direito. Isso se repete na modernidade, né? Quer dizer, a história um pouco a se mecânica que preside a filosofia política da modernidade. Né? Tentar construir a estrutura jurídica dissolvendo a permanência cultural de uma aristocracia. Mas assim, é uma luta, porque essa permanência está arraigada na estética, na religião. Mas, Marshall, tu fizeste referência a uma coisa importante, que são os rituais funerários, né? Me parece que esse é um elemento chave em toda essa questão do ciclo da vingança poder ter um outro destino, que é quando se realiza o luto, ou seja, os rituais funerais ou não. No caso de Édipo, Édipo é um exemplo de alguém que enfrenta o luto, até o ponto em que o coro vai dizer, Mefinai, antes não tivesse existido, né? Antes eu não tivesse existido, quer dizer, é um enfrentamento de poder se ver diante de uma perda tão radical, né? E falar disso. Mas eu não vejo o tema da vingança no Édipo, não. O Édipo não, tem o problema da constituição do sujeito que tu fala. A questão do luto. Tampouco. Porque, enfim, ele enfrenta uma situação política. A cidade está em crise, está em peste, e ele, como homem do poder, tem que examinar o que se passou, que foi um regicídio que não foi apurado, cujo sujeito é ele próprio. Então, é o problema da descoberta do sujeito mesmo, a densidade do sujeito e a permanência de algo que ele não compreendia, que é uma culpa ancestral. E agora, essa culpa ancestral, sim, que atinge o Édipo, é um fator central na cultura da vingança. Então, a permanência de um vínculo genealógico como forma de permanência, de presença, de nome do indivíduo na cidade, é um fator crítico. A Electra é exatamente isso. Ela resiste àquela situação que ela vive e ela se agarra firmemente no fato de que ela só existirá como um sujeito que reivindica o direito do pai. Do pai. Henriette, você ia falar? No Édipo, o que nós vamos ter é a vingança divina, né? A vingança divina na configuração da peste que assola a cidade, né? E dessa ira da divindade que tem que ser aplacada, portanto, né? Que é o início da peça e que desencadeia todos os demais fatos. O grego tinha uma palavra para isso que é a nêmesis. A nêmesis é quando há uma vontade divina presidindo a vingança. E o Michael Kohlhaas, por exemplo, da vingança dele, né, daquele famoso que foi escrito em 1800 e tal, repete toda essa questão da busca, né, da falta de instituições, porque no fundo, para o nosso telespectador, que é a questão do direito, para que serve o direito? Faltou as instituições, depois no próximo bloco nós vamos falar sobre a contemporaneidade. Faltou instituição, entra o privado. E se você privatiza a punição, isso é vingança. Embora o Estado às vezes se vingue também. Mas vejam como isso é, por exemplo, quando no direito penal a gente substituiu as penas corporais por uma pena institucional, nós estávamos atrasados, mas fazendo algo que já existia na própria Oresteia. Pode-se dizer isso.
Tá, mas, Lênio... Antes, isso já está nas reformas de Solon, que acabam com a escravidão por dívidas, que resgata aqueles corpos que foram escravizados por dívidas, não, da ideia de liberdade, que na verdade é o corpo do cidadão. Em termos de tragédia... sim. Em termos de tragédia. Mas quando nós pensamos no imaginário social do direito penal, né, e isso quem vai apontar isso é o Girard, René Girard, nós pensamos no direito como punição e como vingança. Né? Nesse imaginário social, fazer justiça é concretizar a vingança devida. E nós não somos hipócritas na medida em que nós achamos que estamos punindo, mas na verdade estamos nos vingando, porque se as prisões são masmorras medievais, é a frase do ex-presidente do Supremo Tribunal, se as prisões são masmorras medievais, as penas voltam a ser corporais e logo é uma grande hipocrisia. Ou que outro nome poderia se dar a isso? É uma espécie de inferno dantesco na Terra, né? Quer dizer... Não sei, eu pergunto para vocês. Olha, eu acho que não é tão é questão do inferno. Eu discordo. É pior. Não, Dante é muito, muito grave, porque deixa toda a esperança de fora, né? A questão veja assim, a equivocidade. Se eu não me vingar do mal que me foi feito, eu não vingarei. Eu mesmo não vingarei, como sujeito. Não vingarei. Como sujeito. Veja, por isso que esse ódio, se ele não for enfrentado, e esse ódio implica-se a ver com essa vingança, não há como o sujeito vingar. Né? Sim. A vingança é uma terapia? A vingança é um caminho. Uma catarse. Realizada, ela livra o sujeito daquela miasma. Preste atenção, em todas essas tragédias, no momento que o sujeito não foge disto, ele passa para um outro patamar. Que da ordem do desejo. Mas como não se vingar, então? Porque não se pode dizer que vingar seja bom. Esse é possível, você tem que explicar agora para o telespectador porque como não se vingar. E pense nesse assunto, está na hora do intervalo, no próximo bloco, que é o último, vamos abordar os desafios decorrentes da desconfiança nas instituições, que fecha com essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Não se vingue de mim, logo a gente volta.